Ah, E parece ser bem legal também. Tem poderia. uma verdade mais que inconveniente. Eu acho. Ah, é. Mas é Oi, dele, tudo bem? né? É dele. E aí, tudo bem? Oi, Yasmin, tudo bem? Beleza? Legal que vocês estão aí hoje, gente. Gostei de ver vocês. Aí, ó. Aí, tá rolando até um som aí? É Eduardo, velho. Certeza. O que é isso aí? Eu vou dar pra entender tudo. Ai, Dudu. Tá bom, tá Meu Deus do céu. Fazem, gente. Aí, liga a câmera aí, Ô, cara. João, o que você achou dos naming rights, cara? Hã? Da Movistar. Então, cara, o nome eu achei feio, né? Mas foda-se. O que importa é a grana, né, João? O que importa é o dinheiro. O que importa é o dinheiro. Eu gostaria que fosse Arena Heineken, né, cara? Já pensou que massa, velho? Ia ser, mas tá bom, né? O Neoquímica tá bom. Agora já estão falando que é Arena de Pirona. Você viu que os tecnologias, tipo, o Gol Norte, tudo, vai ter nome de remédio? Então, não sei, vai? Vai. Vai? Sério? Acho que vai. A piada já vem pronta, né, velho? Aí é dura, a Pô, piada aí já é vem. foda, mano. A piada já vem 7x0 pronta. no Rivotril. Dura, hein? E aí, como é que tá o escritório de vocês aí, gente? Ó, tô vendo a galera aí montou um espaço no quarto, só passa comida aí, como é que é? Estão sendo alimentados por pizza, que é o que pode debaixo da porta? Ah, é o jeito, né? Tem que ficar aí em isolamento. Quase isso. Quase isso, né? Mas beleza. Que bom ver você. Que massa, hein, gente? Legal. Muito massa, muito legal. Turminha, me fala uma coisa. Na aula passada, a gente falou de centro de massa, né? E eu só falei como calcular lá e nós não fizemos exercício. Eu tinha que falar mais umas curiosidades, não foi isso, gente? Vê aí, confirma. É isso? É, né? Foi isso, né? Foi. Acho que é assim. Não, então beleza. E aí, vocês vão ter uma provinha aí que vai cair um teste meu, que eu acho que é se eu não me engano, na semana que vem, que é um teste meu, e a matéria vai ser essa, tá? Vai ser centro de massa, que é de boa, é facinho, é tranquilo. Hoje eu quero fazer os exercícios que tem ali, então, e falar algumas curiosidades para vocês, e aí na sexta-feira a gente já vê um outro assunto. Beleza? Tá bom? Beleza, João. Beleza, legal. Eu só sair daqui. Ah, mas se bem que aqui vocês conseguem me ver aqui no cantinho, né, gente? Aqui eu não consigo me ver. Bom, eu vou desativar essa câmera aqui que é melhor. E vou abrir lá para nós. Deixa eu só abrir aqui antes, peraí. Aqui, isso. E tal. Estão vendo aí, galera? Estão, né? Sim. Sim. Sim, sim. A gente tá assim. Beleza, beleza. Turminha, ó. Então, essa aula aqui, lembra, nós estamos nessa aula ainda, que é a mesma de sexta-feira, tá? Só muda o exercício para você entregar. Em vez de ser o 7, então vai ser o 11, tá bom? Belezinha? O exercício da tarefa, então, é o 11. Beleza. Tá, beleza? Deixa eu pegar aqui uma caneta. E aí, vamos dar uma lembradinha, então, gente, que a gente viu na aula passada. Aqui, ó. Que a gente viu na aula passada, que foi o seguinte. A gente viu, gente, que se eu tiver um corpo, que ele é um corpo extenso, né? Ele tem uma massa... Nossa, gente, que é isso aqui? Ele tem uma massa espalhada ali por ele, né? E aí eu posso falar no conceito de centro de massa, que seria aquele pontinho que é como se toda a massa dele tivesse concentrada naquele pontinho.
A gente viu que se for um corpo homogêneo, a massa está uniformemente distribuída, o centro de massa está bem no centro geométrico dele, né? Bem no meio dele. Mas, se a massa não tiver uniformemente distribuída, para eu achar a posição do centro de massa, eu tenho que fazer uma média ali, né? Que é uma média ponderada, onde eu pondero em relação à massa que ele tem, não é isso? Em relação à massa que ele tem. Então, aqui só para lembrar, se eu tiver, por exemplo, aqui assim, gente, eu tenho aqui assim a Terra, né? Ó, eu tenho aqui assim a Terra e eu tenho aqui a Lua. Eu tenho aqui a Lua, né? E aí eu vou pegar aqui uma reta, eu quero saber onde está o centro de massa desse sistema aqui, tá? Vamos supor que a Lua tem uma massa M, se eu não me engano, a massa da Terra, gente, é 81 vezes maior do que a massa da Lua, tá? Eu quero saber aqui, ó, onde que vai estar o centro de massa disso aqui, tá? Disso aqui. Eu vou traçar aqui um eixo, lembra, eu vou traçar um eixo aqui, que eu vou chamar aqui de eixo X. Então, eu vou traçar aqui um eixo X. Vou falar que a Terra está na posição, né, 0, está na posição 0, e a Lua está numa posição aqui, que eu vou chamar de, essa distância entre eles de D, vou chamar de Dzão. Então, o meu centro de massa vai estar em algum lugar aqui. Gente, só uma coisinha, o centro de massa, ele não precisa estar no corpo, ele pode estar fora, tá, gente? Então, eu pensando nesses dois caras, a Terra e a Lua, o centro de massa vai estar em algum ponto aqui, mas não precisa estar na Lua ou na Terra, pode estar fora aqui também, tá? Eu sei que, com certeza, se aqui é a metade, né, o centro de massa vai estar mais para cá. Por quê, gente? Como esse cara tem mais massa do que esse, ele puxa o centro de massa mais perto dele, lembra, né? Então, o centro de massa vai estar em algum pontinho aqui assim, e essa aqui assim seria a posição do centro de massa, tá? Esse cara aqui, essa posição eu vou chamar de posição do centro de massa da Terra, e essa aqui é a posição do centro de massa da Lua, né? Aí eu faço uma média ponderada. Então, a posição do centro de massa do meu sistema é o centro de massa da Terra vezes a massa da Terra mais o centro de massa da Lua vezes a massa da Lua, dividido pela massa da Terra mais a massa da Lua. Tá lembrado, gente? Quando eu faço isso, eu faço uma média ponderada, porque eu não somei dividir por 2, faço uma média ponderada, onde eu estou ponderando em relação à massa. Quer dizer, quem tem mais massa, puxa o centro de massa mais perto dele, né? Aí se eu fizer a continha aqui, vamos ver quando vai dar. Isso aqui, o da Terra, isso aqui a gente colocou 0, né? Então isso aqui sumiu, ficou mais fácil. O da Lua ali é D, a massa da Lua é M, né? Dividido por 81M mais M. Então isso aqui vai dar MD, dividido por 82M. Cut, olha lá, gente, vai dar D dividido por 82, né? D por 82 vai estar bem pertinho aqui do zero aqui, né, gente, tá? E aí, só uma outra curiosidade, lembra que o meu sistema, ele rotaciona em torno do centro de massa, né? Então, na verdade, não é que a Terra está parada e a Lua fazendo assim, gente. Tá a Terra e a Lua fazendo assim, eles fazem isso em torno desse pontinho, em torno desse centro de massa. Legal aí, beleza? Lembraram? Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios, gente, né? Vamos pular um. Deixa eu fazer esse número 2 aqui primeiro, né? Só para a gente ficar livre disso, para eu falar as curiosidades para vocês. Então, esse 2 ele fala assim: uma chapa metálica de densidade uniforme, né? Quer dizer que a massa está uniformemente distribuída, é recortada de acordo com a forma mostrada na figura. Determine as coordenadas do centro de massa. Gente, eu tenho aqui essa placa, eu quero saber onde está o centro de massa disso aqui. Ô, galera, tem várias formas de você fazer isso aqui, tá? Você pode, se você quiser, quebrar isso aqui, por exemplo, em 3 áreas. Essa e essa, né? E aí você põe aqui o centro de massa aqui, tá uniforme, depois faz uma média, tá? Mas acho que para fazer menos conta, eu vou quebrar em 2 áreas. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, né? E eu vou olhar para essa de baixo e essa de cima.
Então, essa aqui de baixo, o centro de massa dela está bem no seu centro geométrico aqui, ó. Vai estar bem aqui assim. Então, ele vai estar na posição aqui, gente. Se aqui é 0 e 120, vai estar bem na metade. Então, vai estar aqui no 60, né? Nossa, ficou horrível aquilo ali, gente. Espera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui, ó. Vai estar bem na metade, aqui assim, ó, vai estar no 60. E aqui do 0 a 60 vai estar bem na metade, que vai estar no 30, tá? Então, aqui, ó, essa é a posição do centro de massa dessa parte de baixo. Agora, essa partezinha de cima aqui, o centro de massa vai estar bem no centro geométrico aqui também, gente, ó. Vai estar bem aqui assim. Turminha, sim ou não? Como é que tá? Vocês estão entendendo ou não estão? Tudo beleza? Então aqui, ó, sim, esse cara vai tá aqui assim, né? Então o centro de massa disso daqui, você vê, é do 30 ao 90. Do 30 ao 90, essa distância aqui vale 60, esse tamanho. Metade, então, vai ser 30, né? 30 mais 30 vai ser bem no 60. Pelo desenho dá pra gente ver também, né, gente? E aqui, ó, do 60 ao 120 também tem 60 esse tamanho aqui, né? Metade é 30. 60 mais 30 vai ser bem no 90, tá? Agora, gente, eu quero saber o centro de massa do meu sistema, Ô, gente, vamos fazer em X e vamos fazer em Y. Eu acho que em X, a gente nem precisa fazer conta pelo que a gente pegou aqui, né? Em X já dá pra gente ver que se esse aqui, a posição aqui, tá no 60, né? E a posição disso aqui também está no 60, então em X o centro de massa vai ficar no 60. Então lá, não precisa nem fazer conta, vai ser nos 60 centímetros, né? Você pode ver, gente, que se você traçar uma linha aqui, vou traçar depois, eu vou até apagar. Se você traçar uma linha bem aqui no 60, você está percebendo que existe uma simetria aqui, né, gente? O tanto de massa que tem desse lado é o tanto de massa que tem desse lado. Então, nessa posição aqui, X, que é a posição 60, né? É onde eu tenho uma simetria das massas. Agora, vamos ver em Y, né? Vamos ver em Y. Deixa eu apagar aqui primeiro. Em Y, será, gente, um está na posição 90, o outro está na posição 30. Será que em Y, turma, eu posso pegar aqui, somar e dividir por 2? Se eu somar e dividir por 2, vai dar bem no 60. Olha a minha pergunta. Será que vai ser, gente, aqui nesse 60? O que vocês acham? Será que vai ser nesse bem aqui no meio? Se eu traçar uma linha aqui assim, gente, ó, se eu falar aqui no 60, dá uma olhada. Existe uma simetria de massa da parte de cima e da parte de baixo? Né? Dá para ver que não. Essa parte de baixo, ela tem mais massa do que essa parte de cima. Concorda comigo, gente? Então, você vai ver que o nosso centro de massa, ele vai estar mais para baixo. Ele vai estar mais perto do 30 do que do 90, né? Agora, o lance meio chatinho como é que eu vou ver a massa aqui, né? Como é que eu vou ver a massa aqui? Gente, você está vendo que essa peça aqui, ela tem 60 por 60. Então, eu vou falar que essa peça aqui, que é a peça menor, ela tem uma massa M. Tudo bem? Tudo bem? Quando você olha aqui para baixo, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela tem 60 por 60. Então, essa parte aqui, ó, de baixo, eu vou falar que ela tem uma massa também M, né? Só que eu tenho aqui, ó, 30 por 60 e aqui 30 por 60. Ou seja, é como se eu tivesse aqui também, gente, né, uma massa somando esses dois, né, somando os dois, também eu tenho uma massa M. Ou seja, turma, vou fazer o desenho aqui para fora para você ver melhor. É como se eu tivesse um negócio assim, então. Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Como se eu tivesse um negócio aqui assim, ó. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente. Como se tivesse um bagulho aqui assim, ó. Assim, 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 assim e assim, tá? Eu tenho aqui a posição do centro de massa em Y aqui é 90 e a posição do centro de massa dessa parte de baixo aqui é 30. Só que aqui eu tenho uma massa M e aqui embaixo eu tenho uma massa 2M.
Se eu quero saber agora a posição do centro de massa em Y, olha o que eu vou fazer, gente, né? Vou fazer esse aqui, ó, que é 90, que é essa posição, vezes a massa, mais essa outra posição, que é 30, vezes a massa, dividido pela soma das massas, né? Observa, gente, que eu fiz uma média entre a posição 90 e a posição 30, mas foi uma média ponderada, onde eu ponderei em relação às massas, né? Então, isso aqui vai dar... Vamos dar isso aqui vai dar... isso aqui dá 60, né? 60 mais 90, 150. 150m dividido por 3m. Cortei, 150 por 3, isso aqui vai dar 50, né? Então, na posição Y aqui, gente, o centro de massa vai ser 50. Quer dizer que... Copia rapidinho, gente, só para eu apagar tudo aqui, por favor. Só para eu apagar tudo. Copia rapidão aí. Gente, isso aqui é a coisa mais difícil do mundo de cair, tá? Fazendo mais por curiosidade. Você vê onde caiu isso aqui, ó? Pernambuco, né? Então, senta cabeça isso aqui não, tá? Senta muito cabeça isso aqui não. Quero que você entenda, mas senta cabeça isso aqui não. Posso apagar? Tira um print aí. A hora que você vê aqui, gente, a hora que você vê aqui, né? Então, quer dizer que aqui, ó, esse carinha aqui. Deixa eu fazer de vermelho que é melhor. Se eu pegar aqui, meninos e meninas, na posição 50 e aqui na posição 60, aqui vai ser o meu centro de massa, tá vendo? Né? Se isso aqui é uma placa, se eu colocar a mão bem ali de baixo, ela vai ficar em equilíbrio, assim, ó. Ela vai ficar plana, que é como se toda a massa do meu sistema tivesse aqui. Então, a posição do meu centro de massa que ele perguntou é 60, 50, né? 60 em X e 50 em Y. Beleza? Entenderam ou não, gente? Sim. Sim, sim. Então tá. Então vamos ver o outro aí. CESESP. CESESP é aquele lugar que vende alface, verdura, né? Vou comprar as coisas lá no CESESP. Num circo, um equilibrista deseja levantar apoiado em uma vareta, uma bandeja, contendo um prato, um copo e uma garrafa. Tá? Então tem um prato, um copo e uma garrafa. E tem a bandeja também, não podemos esquecer dela. Tem 4 corpos ali, né? Cujas massas vale do prato aqui é 0,5, do copo 0,10 e da garrafa 1 kg. Escolhendo-se um sistema de eixos com origem no centro de gravidade da bandeja, essa parte é importante, gente, né? Essa parte é importante. Escolhendo um sistema de eixos com origem no centro de gravidade da bandeja, as posições do prato, do copo e da garrafa são dadas, respectivamente, por A, B e C, se a massa da bandeja é de 400 gramas, em que posição sobre ela o equilibrista deverá apoiar a vareta? Ô, gente, vê se vocês entenderam aqui. Eu tenho 4 corpos. Tem a bandeja, o copo, a garrafa e o prato, né? Então, tá ali, eu tenho 4 massas. Eu quero, na verdade, saber onde está o centro de massa desse sisteminha ali, né? Onde eu coloco a vareta embaixo, que vai ficar em equilíbrio, né? A bandeja, professor, está onde? Então, a bandeja, né, ela está aqui assim, ó. Ela está distribuída aqui assim, ó, essa bandeja, né? Mas o mais importante, ele falou que o centro de massa da bandeja está aqui assim, ó, nesse pontinho aqui. Eu quero saber onde está o centro de massa do meu sistema. Gente, para eu saber o centro de massa do meu sistema, eu faço uma média que é uma média ponderada. Então, vamos ver em X e em Y. Então, em X, o centro de massa do meu sistema vai ser, olha que legal, ó, vou fazer bem assim, ó, gente. Vai ser, primeiro assim, eu vou pôr a posição X da minha bandeja, né, ó, X da minha bandeja, posição do centro de massa dela, vezes a massa da bandeja, né, da bandeja, mais, agora, do corpo A, vezes a massa dele, do corpo B, vezes a massa dele, do corpo C, vezes a massa dele, dividido pela soma das massas. Não é assim que a gente faz? Dá uma olhada, gente. Quando eu fiz isso, eu fiz uma média ponderada, né?
onde eu poderei em relação às massas. Tá tudo bem ou não tá? Então, vamos lá, a posição X centro de massa vai ser... Gente, eu sei que a minha bandeja, esse aqui é o centro de massa da minha bandeja, né? Ó, tá na origem. Então, esse cara aqui, ó, foi colocado na origem. Então, esse cara aqui é 0. Então, eu não vou nem me preocupar com ele. Esse aqui é 0. O X de A, a posição do X de A é menos 2, né? Menos 2. A massa do A, vai ser meio, né? Meio. Mais o X do B. O X do B é menos 10 e a massa do B é 0,1, né? E o X do C é 4 e a massa do C é 1, dividido pela soma das massas. A bandeja tem 400 gramas, ou seja, 0,4 quilos, né? Aí um tem meio quilo, o outro tem 0,1 e o outro tem 1. Gente, tá certo aí? Estão acompanhando? Então, isso aqui vai dar menos 1, né? Menos 1 mais 4 dividido por 4, 0,4 mais 10 dá 0,9, dá 1, dá 2, é isso? 4 menos 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, em X, está em centímetros. Em X é 1 centímetro, né? Então, a posição do centro de massa em X aqui, gente, ó, vai ser no 1. Ó, em X aqui vai ser no 1, tá? Agora vamos ver em Y. Em Y. Gente, o que eu faço em Y? A mesma história, né? A posição do centro de massa em Y vai ser, né, a posição Y ali da bandeja, né, vezes a massa da bandeja, mais agora do corpo A, vezes a massa dele, do corpo B, vezes a massa dele, do corpo C, vezes a massa dele. Ele é trabalhoso isso aqui, gente, mas não é difícil não, é fácil, né? Dividido pela soma das massas. Olha lá, ó. Dividido pela soma das massas. Então, a posição Y do centro de massa, né? Gente, o Y da bandeja está colocado na origem, né? O XY dele, então isso aqui é 0. Tá? Isso aqui também vazou. Agora, vamos lá. O Y de A é, gente, menos 5, vou colocar, né? Menos 5, vezes a massa do A é meio, do meio. Y do B é 5, né? A massa do B é 0,1. O Y do C é 4, a massa do C é 1, dividido pela soma das massas, que é 0,4 mais 0,5 mais 0,1 mais 1, né? Então, isso aqui vai dar menos 2,5 mais meio. Bom, deixa eu pôr aqui melhor. Menos 2,5 mais meio mais 4 dividido por 2, né? Quando é isso aqui, gente? Menos 2,5 mais meio vai dar menos 2. 4 menos 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Gente, coincidência, tá? Podia dar qualquer número. Oi? Tudo Ali, certinho? né? 2. Tem coisa errada aqui? Deixa eu ver, gente. Aonde? X. Em X? Aqui? É. 4 por 2 dá 2. 4 por 2 dá 1 é duro, hein, gente? Faz tudo essa conta aí e erra na conta. 2. Então, isso aqui sumiu, isso aqui 2. Então, lá, aqui, ó. Então, aqui vai ser 2, valeu, gente. 2 e 1, né? 2 e 1, né? Olha lá, aqui, ó. Esse é o centro de massa da minha bandeja. Quer dizer, se eu colocar a vareta bem ali embaixo, fica tudo em equilíbrio. Oi? Mas não ficou 2 sobre 2? Porque menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 por 2 dá 1. É. Sem comentários, né, gente? É isso aí, 1. É 1. Beleza, valeu, meu brother. 1. Olha lá, 1. Beleza? Agora eu tenho certeza absoluta que tá certo, gente. Agora pode copiar. Dá 1. 1 e 1. Aqui, ó. 1 e 1. Tá certinho, né? 1 e 1. Sem demais. Beleza? Qual foi a grande dificuldade desse exercício, gente? Saber quanto que é 2 dividido por 2. Essa foi a maior, pelo menos para mim foi. Foi mais. Dura, hein? Beleza, gente?
Estão entendendo aí? Fazer todo esse trabalho aí para depois Sim. errar 2 sobre 2. Nossa, não, olha, infelizmente isso numa prova com 90 testes é muito comum de acontecer, né? Por causa de cansaço, de tal, por isso tem que sempre estar mantendo foco, nem se você sair e jogar água no rosto. Nossa, tô com umas coisas, tô parecendo que tô com um chifre aqui, gente. Turminha, agora eu queria falar uma curiosidade para vocês ali, só para a gente fazer aquilo lá. Será que eu já posso apagar isso aqui? Vê se já pode. Pode já? Será? Acho que pode, né? Pode. Tá. Pode. Tá. Vou falar aqui, ó. Para entender isso. Uma curiosidade que é o seguinte, gente. Tem uma coisa que a gente costuma chamar de condição de tombamento. Isso aqui é muito legal, tá? Então, assim, ó, se eu te perguntar por que a Torre Eiffel ela não caiu até hoje, né? Por que ela não caiu até hoje? Porque ela não está torta, né? Quem está torta é a Torre de Pisa, né? A Torre de Pisa, ela não caiu até hoje por quê? Sabe por quê, gente? Porque a Torre de Pisa, ela está aqui assim, ó. Ela está aqui assim, né? Assim e assim. Ó, ela está aqui assim. O centro de massa dela vai estar onde? Vai estar aproximadamente aqui, né, gente? No meio dela. Então, tá aqui. Você está vendo que a hora que você traça a linha aqui vertical, né? Porque é onde está ali a força peso, que é sempre vertical para baixo. A hora que você traçou a linha vertical, ela caiu dentro da área da base dela, tá vendo, gente? Então, ela não criou um torque, ela não criou um giro para ela cair. Então, a gente fala que a hora que eu traço a vertical pelo centro de massa, que é onde está ali a força-peso, ela tem que cair no máximo aqui. Se a torre tivesse assim, ó, quer ver? Se a torre tivesse assim, aí também acho que não precisaria nem de física para você entender que ia cair essa torre, né, gente? Ó, se a torre estivesse assim, ela iria cair. Por que ela iria cair? Porque olha que legal, gente. Olha onde está aqui o centro de massa dela. Tá bem aqui, né? A hora que você traçou ali a vertical, que é onde está atuando aqui, né, a força-peso, se ela cair fora da sua área da base, ela cria um torque, um giro para cá, e aí ele tomba e cai, né? Então, olha que legal. Então, a gente fala que isso aqui é o que a gente chama de condição de tombamento, né? Para ele ficar e para ele não cair, para ele não tombar, tá? Se cair fora, você acaba tombando. Tem umas brincadeiras que você... Oi? Desculpa te interromper. Imagina. Então, se o centro de massa não fosse exatamente no centro geométrico da Torre de Pisa, ela ia cair? Não, o centro de massa, ele, no caso da Torre de Pisa, o centro de massa, ele está aproximadamente no centro geométrico. Tô pegando uma aproximação que eu estou considerando a massa ali uniformemente distribuída, tá? Ele cai se esse centro de massa cair fora desta área da base dele, de sustentação dele. Então, você viu que aqui está o centro de massa, né? Ela pode coincidir com o centro geométrico ou não, foda-se. Mas ela tem que cair dentro da área da base. Se ela cair fora, tá vendo? Ela caiu fora, ela cria um giro para lá e cai. Entendi. Tá? Então, se colocarem um puta pesão de concreto ali na ponta direita, ela cai? Ela Que tende a vai cair vertical. Ela tende a cair, né? Por quê? Perfeito isso que você falou. Porque quando você pega, por exemplo, carros, que são carros SUV, por exemplo, eu não sei se ainda tem. Quem tem aqui esporte aí pode me falar, gente. Se abaixa o quebra-sol assim dela, tá escrito assim, cuidado, perigo de capotamento. Por quê, né? Você tem assim um carro que está numa ladeira, por exemplo, e o carro ele é baixo. Quanto mais baixo o carro for, mais baixo está o seu centro de massa, então maior estabilidade ele tem. Então tá vendo? O centro de massa desse carro vai estar mais ou menos aqui assim. A hora que você traçou a vertical, ele caiu dentro da área da base, então ele não tombou. Agora, se a gente pegasse já viu aquelas tower de fazer cachorro quente, né? Aquelas tower, é assim aquelas tower, né? Assim, ó. Funciona com 2 pilhas, assim, ó. Tá vendo? A hora que você vê aqui, gente, né? Como ela é mais alta, o centro de massa dela tá mais para cima, tá vendo, gente? Então, a hora que você traça aqui a vertical, tá vendo que a chance de cair fora da área da base é maior.
e se ela cai fora da área da base, ela cria aqui um torque, né, e ela tomba. Por isso que, às vezes, caminhão, quando ele vai fazer uma curva, às vezes ele acaba, tombando, né? Porque ele é alto, então quanto mais para cima está o centro de massa dele, mais instável ele é, né? Eu lembro uma vez que vi uma matéria, não sei nem se eles fizeram isso, quando eles foram fazer acho que era o Idea Adventure da Fiat, que era um SUV lá, eles pensavam em colocar embaixo alguma placa ali de ferro, né? Por quê? Para colocar mais massa embaixo, com isso ele abaixaria o centro de massa e aí o carro ficaria mais estável. Só que em compensação o carro fica mais pesado. Ele acaba consumindo mais combustível, né? E aí você pensa, o que é melhor, né? Gastar menos gasolina ou segurança? Menos gasolina, então tira a placa. Então, assim, a ideia mais ou menos é essa. Por causa disso. Isso aqui você pode ver, gente, o nosso centro de massa, mais ou menos, está perto do umbigo, mais ou menos. Você fica em pé, quando o seu centro de massa, que está aqui assim, cai dentro da sua área da base, que é os seus pés, você não tem um giro. Se você for para frente ali ou para trás, se esse centro de massa ele cair fora da sua área da base, você tem um giro que você não consegue segurar, você não consegue voltar, né? Aqui temos experimentos legais de fazer em sala de aula, mas a gente está meio fora, a gente não consegue. Mas tem uns experimentos que você pode fazer depois em casa, tentar. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar fazer o desenho aqui para mostrar para vocês. Assim, ó. Você tem aqui uma parede, por exemplo. Aqui tá a parede, a parede e o piso, tá? Olha o que você pode fazer. Você pode tentar fazer um experimento assim, ó. Você ficando de lado, você encosta o ombro na parede, aqui assim, tá? Não esqueça o braço, tronco, braço encostado na parede, tronco, aqui assim, tá? E aqui tá uma perna, né? Tá uma perna. Aí faz o seguinte, se tá encostado assim, você tenta erguer essa outra perna. Tenta erguer essa outra perna. Você vai ver se vai com o braço assim, você não consegue erguer essa outra perna, gente. Você não consegue, por quê? O seu centro de massa está mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? E a sua área da base está aqui assim, ó. Então esse centro de massa, ele cai fora da área da base, criando um giro para cá, então por isso que você não consegue, né? Tem uma outra também que você pode ficar virado para a parede, assim, ó, gente, com a sua cara assim, e a ponta dos seus pés encostado na parede. Aí você tenta ficar de ponta com a ponta do pé assim, ó. Tenta ficar com a ponta do pé. Você não consegue ficar com a ponta do pé. Você não consegue ficar porque o centro de massa acaba caindo fora também, né? Quando você está quando você está, por exemplo, você tem uma cadeira aqui assim, vou tentar fazer aqui assim, ó. Aqui faltou essa faltou a gente estar presencial, gente. Você pode ver que a hora que você está sentado aqui, você quer levantar de uma cadeira, o que vai acontecer? Gente, se liga. A hora que você vai levantar, aqui está a sua área da base, tá vendo, gente, né? E aqui, assim, está o seu centro de massa. O centro de massa está caindo fora da sua área da base. Por isso, que se você fizer um teste, você tentar levantar de uma cadeira, assim, ereto, né? Ereto, eu tô falando assim, a postura ereta, tá? A postura ereta assim, você não consegue. Por quê, gente? Porque tá vendo que o centro de massa tá aqui, ó, né? O peso tá caindo fora, eu não consigo levantar porque o torque que cria é sempre para cá. Como é que você faz para você levantar? De duas, uma. Ou você joga o centro de massa para frente, ou você joga os pés para trás, né? Então você pode ver, se você jogar os pés para trás, você consegue levantar ereto. Ou, para levantar, você joga o tronco para frente. Porque a hora que você joga o tronco para frente, aí sim você cria um torque para o outro lado, que aí você consegue se levantar. Tá dando para vocês verem isso daí? Tá dando para vocês entenderem isso? Legal essas aplicações aí, né? Então deu para ver, gente, que quanto mais para baixo está o meu centro de massa, mais estável é o meu equilíbrio, né? Por isso que a gente fala que tem os equilíbrios que a gente chama de equilíbrio estável, né? Equilíbrio instável, e o equilíbrio que ele é indiferente. O que seria isso, gente, tá?
Ó, o nome aqui já fala. Equilíbrio estável. É um corpo que está em equilíbrio, por exemplo, ele está parado e ele tende a ficar bastante tempo parado. Por exemplo, se eu pegar aqui assim, gente, uma bacia, e aqui tem uma bolinha nessa bacia, ela está em equilíbrio, isso aqui é estável. Por quê, gente? Se eu vier aqui perturbar essa bolinha, o que é perturbar? É mexer um pouquinho. Isso que é perturbar, mexer um pouquinho. Se eu vier aqui perturbar, se eu mexer um pouquinho, ela vai assim, ó, e volta, né? E volta. Ou seja, ela tende a ficar aqui, né? Então esse equilíbrio é estável. De novo, mexer um pouquinho. Se eu chegar aqui e dar um puta tapa nessa bola, gente, aí ela vaza. Aí não vale, tá? Mexer um pouquinho. O equilíbrio instável. Você imagina, gente, se eu pegar uma bacia agora de ponta cabeça e colocar uma bolinha aqui, né? Tá incrível, mas é instável, porque qualquer perturbaçãozinha que eu for, se eu pôr um pouquinho para lá, ela já vai embora. Se eu perturbar um pouquinho para cá, ela vai embora. Esse é o equilíbrio instável. É aquele que qualquer perturbação ela já vaza, já vai embora. E o indiferente, você imagina que eu tenho uma bolinha agora em cima de uma mesa, gente, uma mesa. Se eu vier aqui perturbar, né, mexer um pouquinho, eu ponho ele aqui. O que acontece? Ele não quer nem voltar, que nem o estável fazia, nem vai mais embora, que nem o estável fazia. Ele fica onde eu coloquei. Olha lá, ele fica, esse é o equilíbrio indiferente, tá? A gente vê, gente, se você pegar, por exemplo, você pode fazer um teste aí com o seu caderno. Na hora que você pega o seu caderno, esse aqui é o seu caderno, onde você está segurando ele aqui, ó, é o ponto de apoio. O centro de massa dele está mais ou menos aqui no meio dele, concorda, gente, né? Esse equilíbrio é o equilíbrio estável. Por quê, ó? Você perturbar e mexer um pouquinho, ó, ele quer voltar. Você perturba, ó, ele quer voltar, tá vendo? Então, a gente fala, por isso que a gente fala o seguinte, que se eu tiver, ó, aqui assim está o caderno, tá? Esse aqui é o ponto de apoio, onde você está segurando ele aqui, né? E aqui está o centro de massa. Sempre que o centro de massa está para baixo do meu ponto de apoio, esse equilíbrio é estável. Então, quanto mais para baixo fica o meu centro de massa, mais estável ele é. Já viu aqueles João Bobo? Já viu o João Bobo? Faz sua piada, faz, né? O João Bobo, ele é assim, mais ou menos, né, gente? Ó, faz sua piada, faz. Tá vendo? Ele é assim, ó. Esse é o João Bobo, né? Tá vendo que... Hã? Sou eu anão. Entendi. Sabe que eu posso pôr você para fora da sala se eu quiser, né? Mesmo online. Cabaço. Aqui, ó. Esse aqui é o centro de massa dele. Por quê, gente? Ele tem mais massa embaixo, então a massa dele está mais para baixo, né? Como é que é o João Bobo, gente? Você dá o soco, ele volta. Você dá o soco, ele volta. Ele volta. É um equilíbrio estável. Tá vendo que legal? Então, quanto mais para baixo está ali, mais estável é esse equilíbrio. O equilíbrio instável. Se eu faço o ponto de apoio aqui, gente, o centro de massa está aqui em cima, ó. Qualquer perturbaçãozinha, ó, ele vai embora, tá vendo? Então, quanto mais alto tiver o meu centro de massa em relação ao meu ponto de apoio, é mais instável. Esse é o ponto de apoio e aqui estaria o meu centro de massa. Olha lá, gente. Qualquer perturbaçãozinha que eu faça, ele já vai embora. Agora, se eu segurar bem aqui no centro de massa, ó, quando eu perturbo, ele fica. Ele nem vai embora e nem volta, ele fica. A gente fala que se tiver um em cima do outro, olha lá, a brincadeira não tem graça. Aqui assim, ó, ponto de apoio aqui, exatamente em cima do meu centro de massa, né? A brincadeira não tem graça, tá? Então, sabendo disso, rapidinho, gente, eu sei que eu tô na minha hora, rapidinho, olha aqui, ó. Um brinquedo muito conhecido é o pássaro equilibrista. Ele possui as asas inclinadas para baixo e na parte interna das pontas tem uma massa de chumbo, né? Eu tinha um pássaro desse, sei lá onde foi parar isso. Mas aqui, gente, ele coloca bastante massa aqui e bastante massa aqui. Então, a hora que você olha para o pássaro, olhando para o pássaro de cima, aqui está a cabeça, né? E aqui tá as pontas aí. Aqui está o pássaro, aqui, ó. Esse aqui é o pássaro, gente. Como tem bastante massa aqui e aqui, e aqui tem pouco, o centro de massa vai estar mais ou menos nele aqui assim, gente, ó. Esse é o centro de massa dele, né? Como eu falei, não precisa estar no corpo. Então, o centro de massa dele, olha que legal, gente, né? Você olhando aqui, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Esse é o centro de massa, e aqui onde ele está é o ponto de apoio, tá vendo, gente, né? Como o centro de massa está abaixo desse ponto de apoio, esse equilíbrio é um equilíbrio estável. Então, você vai lá, aqui está o pássaro, fica para fora aqui do seu dedo, gente. Você vai lá, perturba ele perturba e fica, perturba e fica, perturba e fica, né? Porque o centro de massa está para baixo do ponto de apoio. Então, é um equilíbrio estável. Tá? Mas por curiosidade isso daí, né? Beleza, galerinha?
Entenderam isso? João, qual que é a sua tarefa? É o 11. É o 11. Tudo bem? Entendendo. A galera. Ué, tá dando certo isso aqui. Tô vendo isso aí, gente. Será que já desligaram? Acho que não aqui. Aí. Beleza, gente? Valeu, turminha. Super beijo pra vocês, tá? Adorei ver vocês. Valeu. Beleza, João. Pra você Valeu, também. gente. Obrigado, Falou, tá? João. Beijão. Tchau, Até tchau. sexta-feira. Tamo junto. Até. Valeu, Abraço. gente. Tchau,